Então, pegando o gancho aí, a gente viu como é legal trabalhar com a parte gráfica. E ele criou um módulo específico para falar de animação. Dá para interagir com animação via CSS, via regra de CSS nos elementos. E é bem legal isso também, este recurso. Então a gente pode configurar regras de animação somente através de estilos, né? Então, por exemplo, você pode colocar o seguinte, que num div, por exemplo, ele vai mudar de cor do amarelo para o vermelho e você vai ver isso acontecendo. E vai mudar de tamanho também. E o bacana é que isso quando você, por exemplo, posicionar o mouse em cima do objeto, né? Então ele vai mudando de cor e ele muda de tamanho, de forma gradual, assim, de forma... num período, né, de tempo. Aí começa a aparecer elementos de animação, né? Portanto, tipo de transição ali, que você coloca quantos segundos você quer, a mudança de cor. Na transição, quantos segundos ou milissegundos você quer, para que fique visível para o usuário. Então fica um negócio bem bacana, né? Então, de forma nativa. E aí a gente vai ver isso aí daqui a pouquinho. Vamos pegar aqui. Aqui ele nos mostra quais são as propriedades mais usadas para fazer transição, por exemplo, na animação. Geralmente, a gente vai precisar, para fazer uma animação, de quê? Do objeto, o alvo da animação. A gente precisa de uma duração dessa animação. Qual que é a variação de velocidade? Você pode colocar delays nessa animação para dar uma travadinha controlada. E esse time function é legal porque traz efeitos um pouco mais legais, bacanas, assim, quando o objeto começa a ser animado. A gente vai ver daqui a pouquinho. Assim, não é difícil de programar e fica bem legal, enriquece. Por exemplo, vocês vão ver no exercício que quando vocês entram na aplicação que vocês estão trabalhando, lá na primeira página tem um botão redondo de registro, né? Register Free. Aí você passa o mouse em cima, o círculo cresce, e ele dá uma rotacionada assim. Então ele dá uma animada naquilo ali. Vocês vão fazer esse exercício aí também, usando a animação, né? Legal. Dá pra... Em cima da animação, também dá para colocar event listeners. Portanto, você pode, no momento que estiver ocorrendo a animação, ou quando estiver terminando a animação, você pode executar código JavaScript também, em determinados momentos da animação. Por exemplo, quando terminar uma transição, ocorreu uma transformação e ela foi completada, você pega e trabalha com o código como for necessário em JavaScript. Isso é bem legal. Depois a gente vai ver esse exemplo aqui, que enquanto estiver ocorrendo, por exemplo, uma animação aqui num objeto, tá vendo? Ele começa a capturar e ele guarda o que está sendo feito com o objeto. Está sendo mudado a fonte, a largura, a altura, quanto tempo ocorreu, né? Passou para que isso acontecesse. Dá para poder capturar esses eventos aí. Inclusive, acho que esse exemplo já é o próximo. Deixa eu pegar aqui o 12 transitions.
Isso, então, por exemplo, se eu passar o mouse, tá vendo? Hover here, a princípio não tem nada aqui no picklist, né? Não tem evento nenhum. Aí eu passo o mouse aqui, ele começa a fazer uma animação, né? Depois ele volta. E eu posso capturar, né? Por onde eu passei, entendeu? Então, via Event Handler aqui de JavaScript, eu capturei o que ele fez com o div aqui, por exemplo. Né? Limpei. Mesma coisa com o de baixo. Legal. Então, essa é o exemplinho de transição aqui. E eu posso animar uma transformação também. Claro, em 2D. E ele também mostra uma de 3D. E a gente pode ver aqui, por exemplo, que eu posso fazer uma animação daqueles métodos que nós já conhecemos quando criamos FCVG e Canvas. Quando eu precisar mudar um objeto de posição, que é a translação, né? Se eu precisar mudá-lo de posição, eu posso usar como se fosse uma animação, isso, para ficar com mais graça. Eu posso girar de forma animada. Eu posso mudar o dimensionamento do objeto de forma animada. Ou eu posso torcer, né? Fazer um skill dele também, nesse sentido. Então, legal. Conceitos ali de SVG e Canvas também para CSS animado, né? Esse tipo de animação eu consigo criar um certo tipo de camadas em uma página só? Isso. Vou te mostrar aqui que isso é chamado de frames. É possível. A gente vai ver aqui daqui a pouquinho. Na lição 3, tá? Boa, então eu posso aplicar esse tipo de conceito, né? Também fica bem legal. O que mais? Aqui ele está mostrando de novo para a gente exemplos de como efetuar esse giro programaticamente, tá vendo? Através dos métodos sei lá, de translação, de giro. Aqui ele está dando exemplos básicos, né, de como efetuar isso daqui. Depois na parte de estudante aqui, ele detalha mais. Então, para ver isso na prática, ó, vamos ver o 2D Translation aqui, do 12. Aqui é muito é bobinho, né? Mas ele mostra que ocorreu uma mudança de posição. Né? Não foi animado. Você não viu isso no exemplo dele, não foi muito... Eu acho que não foi muito animado. Foi desanimado, né? Desanimador. Mas enfim, ele pegou aquele div original e começou a mudar de posição, né? Ele começou a mudar a posição do eixo x e y dele. E, tá vendo? Ou em pixels, ou em percentual, ou em posição negativa, que aí saiu fora da tela, né? Você já não vê. Mas isso é muito bobinho e básico mesmo, né? Enfim. E claro que eu posso trabalhar com um efeito 3D. Parece que é um efeito realmente 3D, porque eu posso trabalhar agora com 3 dimensões. Agora tem 3 eixos. Tem o X, Y e o Z. Ah, legal, porque agora eu crio uma sensação de perspectiva, certo? Então eu posso aplicar, inclusive, função de perspectiva nesse sentido. Deixa eu ver se ele tem aqui. Quer dizer, o texto dentro ele também obedece a transformação de perspectiva, né? Fica legal, né? Essa questão de perspectiva também. Então aqui de novo o conceito de transformação. Uma transição para uma transformação é possível. Tá vendo? O conjunto de... Você diz que esse div, ele vai ser girado 90 graus e vai ocorrer essa transformação junto com o giro do div em 5 segundos. Então, aqui ocorreu uma animação em cima do giro, né? Tá bom?
Isso está demonstrado no 3D Transformations. Deixa eu ver o que ele mostra pra gente aqui. Porque percebe que aqui agora existe o conceito de perspectiva, tá vendo? Ele usa o método de perspectiva aqui. A gente tem o efeito mesmo de 3D, os textos estão acompanhando a perspectiva. E aí tem essa fantástica animação aqui, ó. Não, pera aí. De novo. Alguém falou bis aí, né? Nossa, vamos mandar Não é? cada solution do CRM fazer esses giros, né? Na hora que você clica. Não é? Ficaria bom, hein? Hã? Ah, ele gosta disso, né? Verdade, cara. Ele vai ser mais programação aí, né? Nesse sentido. Ele vai querer programar, ele vai começar a querer programar. Né? Mas, enfim, dá pra usar a criatividade, hein? Nesse sentido, não? Então eu estou usando a animação junto com perspectiva, tá? E aí vem agora a parte de animação, só que pode ser mais complexo. Aí você pode usar frames. Então você cria cenários, né? Pedaços de cenário. E aí você junta todos esses pedaços de cenário e dá um filme. Certo? Legal, então eu posso usar a animação com keyframe no HTML. Fantástico, hein? Fecharam uma oportunidade como ganha, você faz uma animação. Porque, olha só, você pode dizer assim, ó, eu vou criar uma animação e vou dizer o seguinte, eu quero que, quando começar a animação, 0%, né? Claro, eu quero que você posicione o objeto a 0 pixels à esquerda, 0 no topo e comece com um amarelo. Aí no próximo frame, quando chegar em 33%, eu começo a fazer alterações, tá vendo? Aí o left já fica em 100 pixels, o topo a 0 e assim por diante, até completar 100% de frames, né? Cada frame um pedaço percentual aí, né? Legal. Eu posso também usar diversas propriedades para a animação de keyframe. Que é o que a gente já viu. Eu posso colocar qual é a duração que eu quero. Mesma coisa, né? Dar aquela paradinha antes de começar, que é o delay. Algum efeito um pouco mais avançadinho com um timing function. Quantas vezes eu quero que a interação ocorra? Se eu quiser repetir a animação, eu uso o iteration count aqui. Em que direção que ela deve começar normalmente, o fluxo dela, ou ela tem que começar de trás para frente? Dá para fazer coisas criativas aqui. E o bacana é que você pode também usar JavaScript para iniciar a animação. Então, nesse exemplo, tá vendo? Ele cria o estilo em CSS, mas o estilo ainda não vai ser aplicado. Você pode aplicar programaticamente para começar a animação só quando clicar num botão, por exemplo. Pode trabalhar, percebe? Com eventos também. Percebe que toda a manipulação de elementos de criação gráfica e os elementos de animação, a gente tem Event Handlers para manipular, tá bom? Ele é completo porque você pode manipular. Por exemplo, quando a animação começar, executa uma função JavaScript para mim. Quando a animação estiver ocorrendo, né, em andamento, executa um JavaScript. Quando terminar a animação,
executa um JavaScript para mim. Então, a plataforma é boa porque você pode criar coisas interessantes aí, componentes bacanas, né? Legal. E aí vamos ver lá um exemplo também do módulo 12, é o Keyframe Animation. Esse aqui é espetacular. Prestem atenção, porque esta bolinha, ela vai pingar e voltar depois para o seu ponto original. Pum! Tem um delay. Olha lá, e os eventos estão ocorrendo. E mudando a cor ainda, hein? Agora ele faz o caminho inverso, é o boomerang do... Tá vendo? E os eventos estão ocorrendo ali, eles estão de forma assíncrona, sendo capturados, né? Ou seja, dá pra criar um videogame em HTML5, né? Tem até na net exemplo de games só feitos em HTML5. Sim. Bem legal. Então, assim, esse eu achei interessante. Então, você percebe que lá no código-fonte dele, olha como é pequeno o código-fonte, ó. 131 linhas, né? Para fazer aquilo ali, né? Tá vendo? Olha os eventos de JavaScript para capturar o que está ocorrendo e colocar na tela ali pra gente, que a gente viu. Olha só o pouco CSS para poder efetuar a animação, né? Por exemplo, por que a bolinha ela voltou pro ponto original dela, depois que ela fez o percurso? Por causa dessa direction alternate aqui. Você pede para ele fazer e depois voltar, alternar. Legal, né? Tá aí a duração. Ele demorou 3 segundos para começar. E assim por diante. Ele trabalhou com frames, tá vendo? E como último exercício, a ideia é vocês trabalharem com essa forma de CSS animado, tá bom? E junto a aplicação de keyframe. E aí a gente fecha por hoje.